Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Olinda para o concurso da Guarda Municipal de Olinda. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a Guerra dos Mascates, que é um período crucial da história de Olinda que vai ter como importância para a gente ter um momento de substituição das cidades e do contexto de Pernambuco. Beleza? Então, gente, você que está chegando aqui agora, curta, comente e compartilha. Se está assistindo nossos vídeos, deixa aquele comentário, deixa aquela curtida. Isso é muito importante para a gente fazer o nosso canal crescer. A outra coisa é, dia 12 de março, aniversário de Olinda, inclusive, teremos um aulão ao vivo de graça aqui no YouTube. Então, você que quer um material gratuito, um aulão, tirar dúvidas, vai ser o seu momento. Então entra lá, 12 de março, 7h30, já é próxima terça, 7h30 da noite, entre em contato comigo que você pode ter esse acesso aí, beleza? Outra coisa, nossa apostila, material em PDF, em conteúdo e questões. Então você quer um material de questões, você quer um material completinho para estudar, você vai ter com a gente, só falar da nossa apostila, beleza? Tamo junto, vamos nessa e ver o nosso conteúdo. Gente, seguinte, primeiro para entender a Guerra dos Mascates, a gente precisa entender o contexto que aconteceu. Vai ter a ocupação holandesa lá em 1640 e 1630. Em 1654, os holandeses são expulsos de Pernambuco. Vamos lá. De 1645 até 1654 aconteceu a chamada insurreição pernambucana, que também é chamada de expulsão, que é a expulsão dos holandeses, né? Essa insurreição pernambucana, que é a guerra de restauração pernambucana, enfim, a expulsão dos holandeses. Qual era a principal cidade do Brasil, a principal cidade de Pernambuco antes dos holandeses? Olinda, não esquece isso. Quando os holandeses chegam, aí vem um ponto crucial. Os holandeses, eles colocam Recife como sendo a capital do Nordeste holandês. Então, quem ganha relevância? Recife. Outra coisa, os holandeses, eles reformaram, revitalizaram Recife. Lembra lá, Nassau. Isso não está especificamente no edital de vocês, mas é importante para vocês entenderem esse contexto. Então, por isso que eu não fiz um vídeo sobre restauração pernambucana, entendeu? Mas a gente se entender para entender a Guerra dos Mascates. Nassau, ele vai reformar Recife, fazer ponte, vai melhorar Recife. Beleza. E aí os holandeses vão ser expulsos. Ok. E aí o que os holandenses pensaram? Holandeses expulsos, nós vamos agora ter a importância. Nós seremos recompensados pelo governo português. Era isso que os holandenses, produtores de cana-de-açúcar, ou seja, os senhores de engenho, imaginavam. Só que o que acontece? A partir desse momento acontecem duas coisas muito importantes. A primeira, os holandeses, quando eles vão ser expulsos, uma parte deles vai lá para Nova York. Então, Nova York é uma cidade fundada por pessoas que saíram de Pernambuco. A outra parte vai para as Antilhas. Produzir o quê? Açúcar. Logo, o açúcar holandense passou a ter uma forte concorrência. No momento que eu tenho concorrência, o que acontece com o preço do produto? Desaba. Ou seja, os holandenses, eles estavam saindo de uma guerra, porque isso é muito importante. Então foram quase 10 anos de conflito. Olinda estava bem ou mal? Claro que estava mal. Imagina você passar 10 anos de guerra. A produção cai, fuga de escravos. Então o Quilombo dos Palmares, por exemplo, ele desse período. Fuga de escravos, a produção cai, engenhos destruídos, tudo está mal. Quando você começa a se levantar, o preço do teu produto, pum, despenca. Crise econômica. Então você tem uma crise econômica fortíssima do açúcar. Então isso vai ser fundamental para a gente entender que o açúcar, ele nunca mais teve a mesma importância que tinha antes da invasão dos holandeses. A segunda coisa que também vai fortalecer a crise açucareira é a descoberta de ouro na região das Minas Gerais. Então, o primeiro ciclo econômico do Brasil, vai ser o pau-brasil, mas assim, produzido no Brasil, vai ser o açúcar. Beleza. Qual o segundo ciclo econômico? O ouro. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, em 1500, o que eles queriam? Ouro. Acharam? Não. Passaram 200 anos no litoral. Quando eles vão para o interior, para a região das Minas, o que eles encontram? Ouro. Aí o olhinho, ó, brilhou. Tem ouro para nós. Tem ouro para nós. O que eu vou fazer? Eu vou voltar a minha produção para o ouro. Então, o que acontece com Pernambuco?
principalmente com Olinda, decai. Então, o que Olinda está vivendo no final do século XVII, começo do século XVIII? Crise. Olinda está em crise. Quem é que está crescendo? Recife. Então, a disputa da Guerra dos Mascates é uma Olinda que decai e um Recife que cresce. Recife cresceu muito por conta da presença dos holandeses. Exatamente isso. Porque Recife tornou-se o que antes era um porto, agora tornou-se uma cidade habitável. Mais gente morando, mais comércio. É aí que vem o termo que nós usamos, mascates. Mascates é uma expressão para vendedor, para comerciante. Então, Recife é a terra dos comerciantes. Olinda é a terra do quê? Dos mazombos. Mazombo, o senhor de engenho. É o termo, né? Mascate, mazombo. Então, você tem até um livro muito famoso do Evaldo Cabral de Melo, A Fronda dos Mazombos. É um livro muito importante nesse contexto, que ele vai falar sobre a importância dos senhores de engenho e sobre também o que significou a Guerra dos Mascates. Esse historiador Evaldo Cabral é muito importante para a história de Pernambuco. Então, pausa para água. Dentro desse contexto, o que nós vamos ter? O vizinho ligou a furadeira, mas foca aqui. Dentro desse contexto, o que nós vamos ter? Nós vamos ter exatamente a formação de uma crise. Agora, grava isso que é o mais importante. De um lado, Olinda com os mazombos, senhores de engenho, em decadência. Do outro lado, Recife, os mascates, comerciantes, com o crescimento, mais grana. Beleza. Só que tem uma questão. Quem é que mandava no Estado? Quem é que tem o poder político? Olinda. Tanto é por isso que, qual era a vila, ou seja, qual era a cidade? Olinda. Recife era o quê? Era um povoado. Se a gente traz para os dias de hoje, Recife era um bairro de Olinda. Certo? Bairro tem autonomia política? Não. Quem tem autonomia política é a cidade. Os olindenses comandavam a cidade, comandavam a Câmara de Vereadores da cidade. O que eles fizeram? Aprovaram uma lei perdoando as próprias dívidas. Por quê? Porque quem tinha dinheiro não era Recife, os olindenses acabaram pedindo empréstimo para os recifenses. Pediram empréstimo para os recifenses. Na hora de pagar, eles foram lá com o poder político e aprovaram uma lei perdoando as próprias dívidas. Aí os recifenses disseram, amigo, aí você tá tirando onda com a minha cara. O que eles vão fazer? Eles vão se juntar, se organizar para conseguir autonomia política. Parece que eles queriam. Eu tenho grana, mas não tenho poder político. Agora eu quero poder político. Então eles vão começar a ter associação com Portugal. Eles vão começar a pegar as pessoas portuguesas que estão no Brasil, que estão na Bahia, que era a capital do Brasil naquele momento, vão mandar cartas, eles vão fazer o jogo da política. Então, em 1709, por exemplo, vem um grande comissário português e fica em Recife. Isso já é um alerta ligado. Opa, se o cara é português, ele tem que ficar em Olinda, que é a capital? Não, ele vai para Recife. Aí, quando é no ano de 1710... o governo português, ele dá autonomia política para Recife. Então, Recife, a partir de agora, você tem direito de fundar uma vila. Ou seja, a partir de agora, você tem direito de ser uma cidade. Recife vai e cria um instrumento que marcava a formação de uma cidade, o Pelourinho. Professor, peraí, Pelourinho é lá de Salvador. O de Salvador é o que ficou. Mas o Pelourinho, ele existia em todas as vilas. E o que era essa vila? Ele era o mais antigo também, né, Salvador. Mas o que era uma vila? O que era o Pelourinho, desculpa. O Pelourinho era uma marca da escravidão. Era um local de compra e venda de escravos e também de castigo público dos escravos. Como assim castigo público? Escravo fugiu, escravo rebelde, qualquer coisa dessa que a colonização dizia que ele era um negro rebelde, ele tinha que ser um motivo de exemplo. Então eu vou bater, eu vou... todo tipo de castigo para que esse cara ele seja visto como, se você fugir, se você fizer qualquer coisa, se você se rebelar, é isso que vai acontecer com você. Pelourinho, castigo público. Então, a partir disso, quando o Recife cria o Pelourinho, o que vai acontecer? Você vai ter um processo de... os olindenses se juntam e não permitem isso. Eles vão, invadem Recife, na Batalha da Boa Vista, os olindenses contra os recifenses. E os olindenses ganham a batalha. Por quê? Porque o senhor de engenho tinha o seu exército, os seus capangas, eles vão lá e destroem Recife. Os recifenses eram comerciantes, eles não tinham exército. Então, quem ganha a primeira batalha? Olinda. Destrói o Pelourinho,
Acaba com isso, Recife continua sendo dominada por Olinda. Até que quem entra em jogo? O governo de Portugal. Portugal entra em jogo contra os olindenses a favor de Recife, dizendo, opa, peraí, ó, quem mandou Recife virar uma vila fui eu. Então você, Olinda, fique no seu canto, que você não tem direito, não. Quem comanda isso aqui sou eu. E aí Olinda vai, o segundo momento da Guerra de Mascates é Portugal entrando na guerra ao lado dos olindenses, ao lado dos recifenses, tornando Recife uma vila, tirando o poder político de Olinda, que continua sendo capital de Pernambuco, tá? Cuidado com isso. Olinda segue sendo capital de Pernambuco em 1710. Mas agora você tem duas vilas, Recife e Olinda. Ok? Então isso é muito importante. E aí quem é que vai ser um cara muito importante ao lado dos recifenses? Para você gravar, anota esse nome. Tenho certeza que você assiste as nossas aulas com papel e caneta na mão. Quem é o cara muito importante? Bernardo Vieira de Melo. Bernardo Vieira de Melo é o cara que vai dar o Grito da República, que é até um nome de um estádio de futebol lá em Rio Doce. O Grito da República do dia 10 de novembro, que inclusive é feriado em Olinda. O que é o Grito da República? É um momento onde Bernardo Vieira de Melo vai até a Câmara Municipal de Olinda e fala sobre como é vergonhoso o que estava acontecendo da perca de relevância. Então ele vai dar esse grito, essa importância ali naquele momento. Agora, eu nem falei que você tem duas formas de ajudar o nosso canal, né? Você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. Eu bebi água e não falei, eu vou fazer agora. Você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comenta e compartilha. Chegou até aqui, quase 12 minutos de vídeo, não curtiu? Pelo amor de Deus. Curta e comenta. A segunda forma, ajuda com o Pix, que fica aqui na descrição. Voltando para o conteúdo do vídeo, sem perder o fio da meada. Bernardo Vieira de Melo dá o Grito da República. Isto não quer dizer que esta é uma revolta republicana. Esta é o que nós chamamos de revolta colonial nativista. Por quê? Porque em nenhum momento a Guerra dos Mascates pediu a independência do Brasil. Anota isso. A Guerra dos Mascates não é uma guerra, uma revolta em favor da independência do Brasil. Ela é uma revolta pelas mudanças, pela melhoria, pelas transformações, por modificações na estrutura. No caso, para que Olinda siga mandando. Eles perdem, Olinda perde seu poder político aqui em Pernambuco nesse momento, tá certo? Não perde completamente, porque segue sendo a capital, mas vê uma outra vila surgir, que é a vila de Recife, que depois irá, inclusive, tomar o posto de capital de Olinda. Entenderam isso? Então esta é a Guerra dos Mascates. A motivação, crise do açúcar. A guerra ela começa com Portugal dando direito a Recife, Olinda vai e derruba, é o primeiro momento da guerra. No segundo momento, Portugal fica do lado dos recifenses, Olinda perde importância, vai perder a batalha. E por último, Grito da República, Bernardo Vieira de Melo. Beleza? Tranquilo? Gostou? Massa? Seguimos juntos. E no dia 12 de março a gente se vê com aulão ao vivo aqui. Beleza? Tamo junto. Forte abraço.